pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo da física. Agora falando do circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é a associação de dois ou mais dipolos. Mas o que é um dipolo elétrico? Dipolo elétrico, qualquer ente elétrico que possui polos negativo e positivo ou fase neutra. Exemplo de dipolos. Temos aqui uma lâmpada e uma tomada. Talvez se percebemos a lâmpada, dentro da lâmpada temos um filamento ligado a dois terminais. Podemos representar esses terminais aqui como fase neutra, também quando ligado na nossa rede elétrica. Aqui na parte inferior da lâmpada também temos uma parte metálica, a parte mais superior, e uma parte mais inferior também, uma parte metálica isolada, formando aí o nosso dipolo. Aqui também na tomada, um outro exemplo, podemos perceber também uma parte que eu posso considerar como um polo negativo e uma parte que eu posso considerar como um polo positivo. Dando sequência, um outro exemplo de dipolo, um resistor. Encontramos resistores muito em nossos dispositivos elétricos e eletrônicos. Um resistor ele vai ter dois lados. Podemos considerar também que ele tem um polo positivo e um polo negativo, formando aí o nosso dipolo. Em sequência, temos o exemplo de capacitores, também encontrados nos dispositivos elétricos e eletrônicos. Capacitor tem dois terminais, como percebemos aqui. Tem um terminal e outro terminal. Podemos considerar esses terminais como positivo e negativo. No caso do capacitor, temos aqui uma faixa branca indicando qual o polo negativo do nosso capacitor. Um outro exemplo de um dipolo elétrico, o indutor. O indutor nada mais é do que um enrolamento de fios em um carretel. Por esse fio vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético. Nós vamos ver em seguida nas próximas aulas como é a formação desse campo magnético. Esse campo magnético vai armazenar energia. Muito semelhante ao capacitor, só que o capacitor ele vai armazenar energia eletrostática, enquanto o indutor vai armazenar energia de modo eletromagnético. Um outro exemplo de um dipolo muito conhecido por todos são as pilhas. São as pilhas e baterias. Nas pilhas e baterias já percebemos direto. Aqui eu tenho aqui um polo negativo, já está indicado na nossa pilha. E aqui tem um polo positivo. Então eu tenho um polo e um polo formando um dipolo. Aqui tem um polo positivo, aqui vai ter um polo negativo. Então é um outro exemplo de dipolo. Para entender circuitos elétricos, precisamos representar graficamente esses dipolos. Não temos a engenhosidade de representar esses dipolos do modo real. Então temos que representá-los graficamente. Podemos representar todos os dipolos. Agora tem os principais que representamos para os nossos estudos aí, né? O estudo aí no ensino médio. Temos bateria, gerador, resistência, indutor, capacitor, etc. Esse é basicamente os principais. Representação da resistência elétrica. Temos aqui uma linha reta e um zigue-zagueando no meio da linha reta. Esse zigue-zagueando aqui seria a representação gráfica para a resistência. Temos aqui a representação também para um indutor elétrico. Agora, em vez de um zigue-zagueando, seria um enrolado, né? Como se eu estivesse enrolando uma bobina em um carretel. Aqui eu vou criar o campo magnético, né, que vamos ver em seguida, né, nas próximas aulas. Vamos criar um campo magnético, e esse campo magnético vai armazenar energia nesse nosso indutor, que possui essa representação gráfica. Temos a representação aí também para um capacitor. O capacitor é representado por duas placas paralelas. Tudo bem? Eu tenho aqui uma linha horizontal e duas linhas verticais, e essas duas linhas verticais representam o nosso capacitor. Aqui eu posso dizer que é um dipolo positivo, aqui eu posso dizer, desculpa, que aqui é um polo positivo e aqui é um polo negativo. Tudo bem? Formando aí o nosso dipolo. Representação gráfica do capacitor elétrico. Temos agora a representação do gerador, da pilha, que é o mais comum. Tudo bem, a representação é muito parecida com o capacitor, só que aqui eu tenho um traço menor e aqui eu tenho um traço maior. O traço maior representa o polo positivo, o traço menor representa o polo negativo. Essa é a representação da nossa bateria elétrica, do nosso gerador ou da nossa fonte de energia. Como é que nós associamos esses nossos dipolos? Tipos de associação que podemos encontrar para circuitos elétricos pode ser, primeiro, em série, que é a ligação em série. Eu tenho um atrás do outro aqui em série, tudo bem? Vai ter uma característica principal da ligação em série, que é a corrente elétrica. Por convenção, é definido que a corrente elétrica ela vai do negativo para o positivo.
Então eu tenho uma corrente elétrica que vai seguindo do positivo para o negativo. Ela vai percorrer um caminho e ela não tem nenhuma. Tudo bem? Passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, resistor 3. Sem se desviar, entra. Aí passa de novo no fio. Representa aqui por esse traço. Entra na bateria e continua seu circuito. A esse tipo de ligação chamamos ligação em série. Chamamos também assim, vocês encontram muito nos livros, o nome de malha. Dos tipos de associação que nós temos, podemos encontrar ainda a ligação em paralelo. Temos esse aqui, ó. Agora em vez daquelas resistências estar ligadas uma atrás da outra, né, em sequência, elas estão ligadas como se estivessem em paralelo de fato. Então qual a consequência de uma ligação desse tipo em paralelo? Que a corrente elétrica, se observarmos, ela vai ter mais de um caminho. Então ela vai chegar bem nesse nó, chamamos de nó, né? O encontro aqui entre as ligações. Ela pode passar pelos primeiros resistor e seguir. Aqui ela vai encontrar um outro nó, ela vai passar novamente por esse resistor e seguir. Depois ela passa novamente por outro resistor, outra resistência e segue. E essas resistências vão se encontrar, né? As duas se encontram. Depois se encontra novamente, segue o caminho. O que nós percebemos é que há mais de um caminho, ou seja, mais de uma malha para a corrente elétrica percorrer. Chamamos esse tipo de ligação de paralelo. Podemos ter ligação em paralelo de resistência com resistência, de resistência com capacitor, de resistência com indutor. Podemos ter também fontes ligadas aí em série. Temos também outro tipo de ligação, que é a ligação mista, ou seja, um circuito elétrico que você vai encontrar, que é o mais comum. A ligação em série, temos essa ligação aqui em série e temos essa ligação aqui em paralelo. Então, analisar um circuito desse tipo aqui, que existe técnica para fazer isso, temos uma corrente elétrica que sai do negativo para o positivo. Ela vai percorrer aqui, quando ela chega, ela vai percorrer essa malha. Quando ela chega aqui nesse primeiro nó, ela vai ter dois caminhos a seguir. Ela vai carregar o capacitor, vai passar aqui pela minha resistência, novamente encontra um outro nó. Desse caminho em série aqui, ela encontra um outro nó, ela pode vir seguir esse caminho ou seguir esse outro caminho. Tudo bem? É uma malha um pouquinho mais complexa para ser analisada. Mas nós vamos ver que isso é possível de resolver. Como é que nós estudamos as ligações elétricas? Dos mais simples aos mais complexos. Uma das maneiras é aplicando a lei de Ohm. Tudo bem? Vamos falar um pouco mais da lei de Ohm na sequência das próximas aulas. Mas para estudar a lei de Ohm, vamos relembrar que vimos que a resistência ela é o inverso da condutância. A condutância é a facilidade ou não de um condutor, de um dipolo, deixar passar ou não a corrente elétrica. Concluímos então que a indutância é a inversa da resistência. Aqui eu só fiz um arranjado matemático. Eu cheguei a essa outra expressão. A corrente elétrica, vimos também que ela é quanto maior a condutância for maior. E quanto maior for a diferença de potencial. Tudo bem? Então a corrente elétrica ela é proporcional ao produto da condutância vezes a diferença de potencial. Sabemos que a condutância é a inversa da resistência. Se eu pôr aqui, ó, eu vou pegar esse valor aqui e substituir aqui na minha condutância, vai ficar que a corrente elétrica é 1 sobre a resistência vezes, que é da expressão matemática, vezes a diferença de potencial. Então chegamos nessa expressão, que U é igual a R vezes I. Por que U? Para não ter uma confusão aí de unidades de medida. Essa é a famosa lei de Ohm, assim como também a resistência. Então eu meço a resistência em unidade de... Temos aqui a corrente elétrica UI, que ela é medida em unidade de ampere, em homenagem ao ampere. Temos também aí o volt, também que é a medida da tensão elétrica, a DDP, que é medida em V, representado pelo volt, e é homenagem aí ao cientista Volt. Aplicação da lei de Ohm. Vamos ter agora a aplicação da lei de Ohm em um aplicativo. Esse aplicativo eu vou deixá-lo aqui também, né? Para que vocês possam dar uma olhada e uma treinada. Então vamos a ele. Então o que temos aqui é um aplicativo que demonstra bem uma aplicação da lei de Ohm a um circuito elétrico simples. O que temos aqui é um dipolo, que seria a nossa bateria, sinal positivo, sinal negativo. Temos aqui um outro dipolo, que pode representar uma resistência, pode representar um indutor e um outro dispositivo elétrico. Tranquilo? Um dipolo qualquer. Então o que temos aqui que podemos variar nesse simulador? Eu posso, por exemplo, aumentar
a tensão elétrica e observar o que acontece. Quando eu aumento a tensão elétrica, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o número de pilhas. Você vê, eu tenho 1,5, aumentei para 3. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, vou pôr 3 dipolos. Então eu tenho 3 baterias, tem 1,5, 1,5 que dá 4,5. O que eu percebo aqui? Que a corrente elétrica está aumentando. Tudo bem? Se eu diminuo a tensão elétrica, a corrente elétrica ela aumenta e a nossa resistência permanece constante. Se eu aumento a minha resistência, eu estou aumentando a resistência à passagem de corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai diminuindo. Bem, a corrente elétrica ela diminui e quem está se mantendo constante é a diferença de potencial. Eu vou deixar esse link e vocês podem brincar e perceber melhor a aplicação da lei de Ohm. Tudo bem? Então por hoje é isso. Até a próxima. Estudem. Esse é um assunto muito interessante e muito importante. Até mais.